Olá a todos e a todas. Hoje nós vamos falar do Evangelho segundo o Espiritismo, o capítulo 4, dos itens 24 ao 26. E Allan Kardec, ele inicia fazendo uma pergunta: qual que é o limite da encarnação? Nós já paramos para pensar isso? Vai chegar um momento que nós vamos deixar de reencarnar? Os espíritos responderam para ele que não existe esse limite, né? Não tem como a gente afirmar. E se a gente for olhar a nível de história, já havia a crença, já se acreditava numa volta ao corpo depois de desencarnado. Os egípcios, por exemplo, eles acreditavam que as pessoas morriam e retornariam. E por isso a questão das pirâmides, da construção das pirâmides e colocar tantos materiais que os mortos usavam, porque acreditava que quando eles voltassem eles necessitariam daqueles bens. E teve um período que a reencarnação era confundida com o nome ressurreição, porque eles acreditavam que tinha uma ideia vaga, né, desse acontecimento, mas eles acreditavam que a alma voltaria para o mesmo corpo. E a gente lembra da passagem de Jesus, dele falando com Nicodemos, que é necessário nascer de novo para ver o reino de Deus, hein? Então, no livro Boa Nova, no capítulo 14, deixa eu só confirmar, nós temos a lição de Nicodemos. Eu vou pedir licença para ler uma parte, que Nicodemos, conversando com Jesus, ele questiona, né, como que faria para entrar no reino, para conhecer o reino de Deus. E o mestre responde: primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre as suas disposições, deveria ter-lhe sentidos os textos. Mas em verdade, devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo. E o Nicodemos responde: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Poderá, porventura, regressar ao ventre de sua mãe? E mais para frente, Jesus coloca: por que tamanha admiração em face dessas verdades? Perguntou-lhe Jesus bondosamente: as árvores não renascem depois de podadas? Com respeito aos homens, o processo é diferente, mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. O corpo é uma veste, o homem é seu dono. Toda roupagem material acaba rota, porém o homem, que é filho de Deus, encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança do vestuário. A morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre, através de outras experiências, até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva no reino de Deus, com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos. Então, nesse trecho, a gente até observa que esse caminhar significa a nossa evolução. E à medida que nós vamos evoluindo, a nossa roupagem vai se transformando, vai se depurando, e porque esse corpo ele é constituído conforme esse grau de adiantamento e conforme o mundo que vivemos. Nós estamos hoje num planeta que é praticamente materializado, bem materializado ainda, e o nosso corpo sofre essa influência. À medida que nós formos evoluindo, o nosso corpo, o nosso perispírito vai se depurando, vai se tornando mais tênue,
mais fluídico, e isso proporciona novas habilidades, novas capacidades, ou melhor, que o espírito possa executar, desempenhar toda essa gama que ele tem. Então as barreiras se tornam mais transponíveis, a gente consegue transpor o espaço. Hoje, para a gente sair daqui de Tumbiara e ir até Uberlândia, a gente demora um tempo. Os espíritos mais evoluídos, isso é muito rápido. A distância para ele, porque o corpo dele é mais tênue, ele transporta com mais agilidade. E também acontece que nesse momento, né, quando a gente desencarna, que a gente está vivendo na erraticidade, a gente vai poder ser um pouco mais feliz ou um pouco menos feliz, conforme esse distanciamento da matéria. Então, quanto mais rude, mais próxima da matéria, menos felizes nós vamos ser. Então, vai depender dos nossos esforços para nós nos melhorarmos e melhorando o nosso espírito, melhorando cada vez mais, galgando esse caminhar para a evolução, nós vamos melhorando também as nossas roupas, essas que Jesus falou, né? E que a gente já estudou, que nós estudamos dentro da doutrina espírita, que ela vai melhorando à medida que nós vamos melhorando a nossa moral, também a inteligência, porque a asa da evolução são as duas, né? Da moral e da inteligência. Então, à medida que nós vamos nos aperfeiçoando, também os nossos corpos vai seguindo a mesma trajetória. E mais para frente, quando o Kardec vai falar sobre a necessidade da encarnação, ele pergunta se essa encarnação é uma punição, se a gente reencarna como forma de punição. E se só as pessoas culpadas são obrigadas a reencarnar. Bom, a reencarnação ela serve para a gente ver, para a gente espiar, para a gente provar, para a gente ver realmente se a gente consegue cumprir aqueles desígnios que foi nos dados por Deus. Lembrando o livro Nosso Lar, de André Luiz, que ele passou por momentos difíceis no umbral, que ele estudou, ele aprendeu, ele está num grau de conhecimento hoje muito diferente de quando ele chegou, mas ele coloca que é necessário a reencarnação para ver se efetivamente ele conseguiu aprender. Porque no plano espiritual é muito fácil, o espírito está lúcido, mas quando ele veste essa roupagem física, que a gente tem um esquecimento do passado, é que vamos realmente, efetivamente saber se nós aprendemos os ensinamentos, se nós introjetamos em nosso espírito o conhecimento, os sentimentos, se a gente realmente consegue passar pelas provações. Porque todos nós nascemos iguais, sem privilégios, porque senão Deus não seria justo. E através dela, das reencarnações, é que vamos nos mostrando se a gente está evoluindo mais rápido, mais devagar. Porque se a gente, o próprio livro o Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz uma analogia com a reencarnação como se fosse uma escola, uma sala de aula. Tem aqueles alunos que prestam atenção, que faz as tarefas de casa, que estuda e vai mais rápido. Tem aqueles que brincam, tem a que eles chamam, né, a turma do fundão, que vai jogando, vai empurrando, aí fica de recuperação, é reprovado, tem que começar de novo. Então é dessa forma a reencarnação. Tem aqueles espíritos
que segue a lição corretamente, sem desviar do caminho, e, consequentemente, eles são aprovados, eles passam de ano mais rápido do que aqueles que ficaram no fundão, aqueles que brincaram, aqueles que mataram aula, aqueles que não estudaram, aqueles que não fizeram a lição. Então, é essa necessidade da gente reencarnar, para a gente efetivamente saber se nós fizemos a lição corretamente. Se a gente está na turma do fundão ou se nós somos a turma dos esforçados, certo? E lembrando que a encarnação é um período, reencarnação é um período transitório. Nós estamos aqui provisoriamente, que a vida real do espírito é a vida espiritual. Nós estamos de passagem. A primeira prova que nós passamos é do livre-arbítrio. Lembra a questão da escola? Nós temos o livre-arbítrio para ser os alunos da turma da frente e nós temos o livre-arbítrio para escolher o caminho tortuoso, aquele caminho que vai dando volta. Então, nosso livre-arbítrio permite que a gente evolua mais rápido ou menos rápido. Então, a primeira prova que nós temos é o da escolha consciente, responsável. Mesmo quando fala, mas a turma do fundão não é responsável. Sim, ela é responsável pela escolha que ela fez. Ela pode ser irresponsável naquele momento de optar pelo caminho tortuoso, mas ele é responsável pelo livre-arbítrio dele. Quando ele fez aquela pergunta se é um castigo, se a gente olhar com os nossos olhos aqui, né, humano, no momento que a gente está atravessando, nós podemos colocar como castigo entre aspas, que na verdade é nós não aproveitarmos a oportunidade que nós tivemos. Porque nós não somos mais aquele selvagem no sentido de ser a primeira encarnação. Com certeza, nós já viemos várias e várias vezes. Porque o selvagem que nasce a primeira vez, primeira e segunda vez, as primeiras encarnações, é para ter esse contato, né, com o planeta Terra, para começar a desenvolver a sua inteligência. Mas nós, pelo nosso grau de adiantamento, nós podemos afirmar categoricamente que não é nossa primeira oportunidade, não é nossa primeira encarnação. Então, quando a gente deixa passar, quando a gente perde por preguiça, por desatenção, seguindo essa questão do livre-arbítrio, da gente fazer bom uso ou mau uso, aí nós vamos responder se vai ser um castigo, se vai ser uma oportunidade que nós tivemos, se a gente usufruiu bem essa reencarnação. Lembrando que nós fomos avaliados, nós tivemos fiadores, seria essa palavra mais certa. Nós tivemos fiadores que apostaram na nossa reencarnação, porque a fila para reencarnar é muito grande. E olha bem qual que foi todo o trabalho da espiritualidade para que nós reencarnássemos. Não é fácil, não é simplesmente eu vou nascer e pronto. Pelos livros de André Luiz, a gente percebe que existe toda uma tarefa, existe todo um desenvolvimento, um planejamento para que a reencarnação seja efetivada. Então, se nós temos os nossos fiadores, né, as pessoas que confiaram em nós, é porque elas acreditaram que nós conseguiríamos sair dessa encarnação com crédito, ou seja,
não cometer novos erros e sair de forma que a gente cumprisse o que a gente planejou do lado de lá. Nós tivemos a oportunidade de reencarnar. Entre tantos que tinham lá, foi dado a nós. O que nós estamos fazendo? Como nós estamos aproveitando essa reencarnação? Alguns falam, né? Qual o legado que eu estou deixando? Esse legado não é exclusivamente material. Qual que é o legado que eu estou deixando para a posteridade? Analisando que essa posteridade, esse futuro, nós também estaremos incluídos, porque nós reencarnaremos. O que eu estou fazendo hoje vai repercutir na minha próxima reencarnação. Então, se eu sou dessas pessoas que estão contribuindo para prejudicar o meio ambiente, por exemplo, eu sofrerei consequência agora, nessa vida, e com certeza na próxima. A natureza, ela devolve para o homem aquilo que o homem dá para ela. Pode levar tempo? Sim, pode levar tempo. E será se esse tempo eu não estarei numa nova encarnação, sofrendo a consequência daquilo que eu faço hoje? A gente fala da camada do ozônio, de ozônio. Há quanto tempo ela está nesse período, nessa questão de acabar, os raios solares, de estar acontecendo esse aquecimento global? Então, pessoas já desencarnaram já ouvindo isso, vão reencarnar ouvindo isso também? Porque nós somos herdeiros de nós mesmos. Aquilo que a gente planta, nós vamos colher. A plantação é opcional, mas a colheita é obrigatória. Então vamos pensar nisso com bastante carinho e aí a gente vai ver a necessidade da reencarnação. E com certeza a gente analisa que é nos melhorar enquanto espírito, enquanto família consanguínea, enquanto família espiritual. O tempo que nós vamos ficar na Terra, nós não sabemos. Vai depender desse caminhar. A gente sabe que a Terra hoje é um planeta de provas e expiações, passando para um mundo de regeneração. E à medida que os espíritos, a coletividade vai melhorando, automaticamente o planeta vai evoluindo também. Tem alguns espíritos que cumpriram bem a sua tarefa aqui na Terra e já receberam permissão para passar para outro planeta. Então, significa que eles subiram do degrau. Não tem mais necessidade deles reencarnarem nesse planeta. Nós estamos reencarnados aqui ainda por causa do nosso local, né, nessa escala evolutiva. Essa escala evolutiva, nós podemos imaginar uma escada. A escada tem vários degraus. E para nós chegarmos no próximo degrau, nós temos que passar pelas lições. A natureza não dá salto, mas nós podemos fazer com que ela flua sem muitos obstáculos. Então vai depender da forma que nós vivermos, ligado à prática do bem, né? E essa prática do bem, a gente percebe que nessa encarnação, esse praticar o bem, é a gente reparar também os erros, aqueles erros que nós cometemos contra nós mesmos, contra o próximo, contra toda a humanidade. E
logicamente, contra o cosmo, porque é um efeito dominó. Então, nós temos que analisar cada ações nossa. E à medida que nós vamos evoluindo, nós vamos estreitando os laços espirituais entre a gente, entre o cosmo, entre os outros espíritos, entre a espiritualidade superior. E a gente percebe que vai havendo mais a fraternidade, a solidariedade, a igualdade. E esse corpo material já vai deixar de ser um obstáculo entre nós. Vai chegar um momento até que que a fala é física, não será mais necessária. Nós vamos conversar através de mente, através de emoções, através de sentimentos. Então, duração da encarnação, nós realmente não existe um limite estabelecido. E a necessidade da encarnação, das encarnações, é justamente essa, para nós aprendermos, para nós nos amarmos, para evoluir. Quem tiver oportunidade, eu sugiro que leia todo o livro, né, A Boa Nova, que é do espírito Humberto de Campos, através do Chico Xavier, mas em especial, em relação ao tema de hoje, o capítulo 14, que fala sobre o Nicodemos, a lição de Nicodemos. Vamos refletir, principalmente esses momentos que estamos atravessando, que é um momento de fragilidade e é um momento que a espiritualidade nos chama para refletir sobre a vida, sobre a família, sobre o respeito, sobre o amor ao próximo. E acreditamos na oportunidade que nos foi dada, nós agradecemos imensamente a Deus, a cada instante, pelas nossas encarnações, reencarnações, as oportunidades que temos de gradativamente nos melhorarmos. Agradeço a todos e peço a Jesus que abençoe cada um nos seus respectivos lares. Um grandioso abraço.